Olá, pessoal! Está de volta o nosso programa Contraplano e hoje o nosso convidado é o Wagner Rodrigo, ele que é diretor aqui da nossa Fundação Cultural, e a gente vai continuar conversando sobre leis de incentivo à cultura. A gente já falou no primeiro bloco sobre a Lei Rouanet, não é? E agora a gente também vai continuar falando a nível ainda federal sobre então os prêmios que as pessoas também podem receber. Então legal, são dois formatos diferentes de lei de incentivo. Existe a renúncia fiscal, que é a Lei Rouanet, e existem alguns prêmios. Daí dentro do próprio Ministério da Cultura vai ter alguns prêmios. A Funarte, nesse momento, também está com um prêmio de arte e educação. Você vai para o Instituto do Patrimônio Histórico, o IFAM, também existe prêmios. E dentro da própria Ancine, que isso dá para um programa só, que eu falei do Fundo Setorial do Audiovisual, você vai ter renúncia fiscal e prêmios. Então é legal sempre o produtor, e tem algum site você seguir, você tentar entender qual que é o perfil do seu projeto, sempre ler o edital. Por exemplo, esse só um resumo, no momento da Funarte, é prêmio para projetos já realizados. Ou seja, quase você realizou um projeto, finalizou e está ganhando um prêmio para o seu projeto bem executado. Então é um prêmio, dinheiro livre para você até otimizar seu projeto. Muito legal. Então agora em nível estadual, falando aqui do nosso estado, de São Paulo, nós temos o PROAC SMS. Isso. Como que esse funciona? Então o PROAC, existe duas modalidades nesse próprio PROAC, né? Que é o renúncia fiscal, o PROAC ICMS e o editais. Começando pelo ICMS, esse ano, o governo sempre um ano anterior, no próprio começo do ano, ele delimita qual valor que pode incentivar ICMS. Então, está um teto esse ano de 100 milhões dentro do PROAC ICMS. E como funciona isso? Tem um período que vai abrir a janela, que eu acho que está para abrir agora em abril, não tenho certeza se já abriu, de como que funciona isso. Abre um período que eu posso captar junto às empresas. Só que se eu chegar lá em agosto, setembro, bater o teto de 100 milhões, eu não consigo mais captar. Daí eu tenho que renovar meu certificado. E como funciona? Ele é muito parecido com o Rouanet. Então, em alguns momentos a gente nem precisa explicar muito. Você escreve seu projeto, ele vai para o ICMS, ele é aprovado, recebe um certificado, você vai atrás das empresas para captar. Plataforma digital do PROAC, existe lá uma modalidade, PROAC ICMS, PROAC editais, e você vai captar essa verba. Então tem esse período de você estar captando. O que acontece muitas vezes, você já tem que estar muitas vezes engatilhado com a empresa, porque provavelmente agora, quando for abrir, o que vai acontecer? Produtoras que escreveu ano passado e que não conseguiu captar, ela tinha um certificado de um ano para captar. Então nesse começo já vai dos 100 milhões e vai começar a minguar. Daí que vai acontecer, normalmente, às vezes no final do ano, dezembro, se tem um saldo de alguma dotação orçamentária, às vezes abre alguma brecha, 4 milhões, 5 milhões. Mas se eu não me engano, esse ano, até por informações da Luciana Machado, uma produtora aqui da cidade também, ela falou que em 2 horas acabou os 4 milhões. Porque abriu a janela, várias empresas já tinham caminho, então quando abriu 4 horas, acabou rapidinho. Então tem que ficar atento, assim. O grande problema dos dois lados, tanto da Lei Rouanet e o PROAC ICMS, é a questão da captação. Porque quanto mais independente você é, que é o meu caso, eu estou gestor, mas eu sou produtor cultural, é mais difícil você chegar nas empresas. Qual que é o diferencial dos prêmios dos digitais? Os digitais ele é um pouco mais democrático. Os digitais, vamos usar agora o PROAC Editais, ele está, eu acho, com mais de 30 modalidades. Então você vai ter PROAC desde a cultura tradicional, cultura indígena, música instrumental, música erudita, circo de lona, itinerância, dança, cultura LGBT, cultura afro. Então você já, sarau, cultura hip hop, você já começa na política cultural já a destinar, eu quero um pouco para essa área, eu quero um pouco para essa área. E normalmente muitos municípios ganham prêmios. Jacareí, em média, acho que por ano, uns 3 ou 4 PROAC deve ser para Jacareí. Principalmente grupos de teatro, algumas coisas de artes integradas. Sempre tem alguém que ganha. E é mais chance de ser mais eclético, de atender. E o de um tempo para cá, existe um fórum no interior, que chama Fórum do Litoral Grande São Paulo do Interior, FLIGSP, que ele vem pautando há um tempo o governo do estado, que é um coletivo independente, de uma política de que 50% dos prêmios do edital seja para fora da capital. Porque o que acontecia no começo do PROAC Editais? Vamos chutar, você tinha 100 prêmios, 70 é para a capital, porque é onde que as pessoas já sabem escrever. Então criou-se, dentro da regulamentação do PROAC Editais, 50% dos prêmios precisam ser para o interior. Ou seja, eu tenho 10 prêmios de circulação de peças de teatro, 5 no mínimo tem que ser para o interior. E isso é interessante porque você começa a atingir cidades que normalmente não receberiam essa peça de teatro e começa a valorizar o interior também. Existe uma luta, hoje o PROAC Editais está em 29 milhões. E o PROAC ICMS 100 milhões. Então, existe uma luta de tentar equiparar isso. Só que isso é uma questão política, de articulação e outras questões também que... O PROAC ICMS, ele vai vindo do dinheiro das empresas, que elas vão se beneficiar através do imposto de renda também. E a verba do PROAC Edital vem da Secretaria de... Já é uma dotação orçamentária que não deixa de ser dinheiro de imposto. Só que de uma maneira que a própria Secretaria já fala, esses 29 milhões... E precisa ter noção, o PROAC Edital já chegou a 43 milhões.
Então a gente chegou a dar uma recuada, o ano chegou a 22, agora está voltando depois. Claro que a gente sabe que teve esses 2, 3 anos que caiu a arrecadação, por questão da crise e outras coisas, se cai a dotação orçamentária, você diminui os valores também. Mas a grande luta é essa, assim, porque o PROAC ICMS, o edital fique mais próximo do ICMS. Porque, na verdade, a fonte acaba sendo o mesmo, imposto. A diferença é que uma empresa pode direcionar, o governo cria uma política pública do que ele quer atingir. Nesse sentido, é até legal de falar que está surgindo, novo, que são PROAC municípios. O que acontece? Até explicando, a Lei Rouanet permite que fundações, ou seja, a Fundação Cultural de Jacareí, São Ricardo, pode escrever projetos na Lei Rouanet. O PROAC não pode a administração pública direta ou indireta participar do PROAC. Então, ou seja, a Prefeitura de Jacareí quer fazer um projeto, ela não pode. Mas agora criou o sistema PROAC Municípios. Criou uma dotação orçamentária, ao primeiro ainda, de 3 milhões, mas que a cidade pode se inscrever. Tá? Isso é muito interessante, porque é um jeito de estimular, primeiro, para que a cidade, a Secretaria de Cultura, tenha um maior orçamento de uma verba direta que ela consegue do Estado para adiantar, e ela não vai dar o dinheiro só para o município. Ela criou um mecanismo para que o município também tenha um sistema municipal de leis de incentivo. Então, para que a pessoa participe, ela tem que ter o plano municipal de cultura, ela tem que ter o fundo, ela tem que ter o conselho, ela precisa ter uma contrapartida, ou seja, Jacareí se enquadra numa faixa, daí criaram faixas de município. Tem uma faixa de 150 mil até 400 mil moradores. Então, Jacareí está nessa faixa. Vão ser 4 prêmios de 250 mil. A cidade que entra nisso, ela tem que botar 40 mil do bolso dela. Então, é um estímulo também que a cidade comece a ter orçamento para que você tenha um outro orçamento. E a ideia do PROAC Municípios, o que é? Não é um orçamento que entra para cultura, é um orçamento que entra para editais locais. Então, é quase você criar um mini PROAC de Estado dentro da própria cidade. Então, esse dinheiro não pode entrar e a fundação criar uma programação na Mário Lago. Pode entrar para ela criar um edital de ocupação da Sala Mário Lago e cria-se prêmios para se valorizar as produções locais também. Então, eu achei muito interessante porque ele já vem uma verba carimbada para que se você cria uma lei de prêmios de incentivo na própria cidade. E Jacareí já tem o fundo, já temos o sistema, então a gente vai conseguir implantar o... Então, conseguir é outros 500. Em Jacareí até, a gente já falou nível estadual, né? Então, o nível municipal. Jacareí existe a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, que seria o paralelo a esse PROAC ICMS e a Lei Rouanet. E Jacareí está começando uma política de editais e de prêmios. Então, ano passado a gente teve o primeiro prêmio, que foi o edital de circulação de artes cênicas. Foi a primeira vez que teve dotação orçamentária e que o grupo ganhava um prêmio para circular, fazer workshop pela cidade. Foram 8 prêmios. Então, a gente está começando essa política de prêmios na cidade para circulação, não só incentivo fiscal no sentido de renúncia de prêmios. Daí você perguntou a questão do fundo. Qual o grande entrave de Jacareí no fundo neste momento? Existe o fundo desde 2012, mas não existe a regulamentação do fundo. E até o ano passado não existia nem dinheiro no fundo. Então, do ano passado para esse ano, a gente conseguiu no nosso PPA, que é o Plano Plurianual, dentro da LDO, da LOA, são instrumentos de você criar o orçamento da cidade, a gente destinou para esse primeiro ano 60 mil para o fundo. É pouco, mas a gente destinou, tem uma verba para o fundo. E esses 60 mil talvez já pode ser a nossa contrapartida desse PROAC Municípios. Que a gente está nesse processo de ler o edital, para vocês entenderem. Todas as cidades do estado vão se inscrever. E são 4 prêmios da nossa categoria. Então aqui na nossa região de cara, a gente vai competir com Taubaté, com Pinda, daí aqui tem a região Atibaia, Bragança, são cidades. Então a gente vai ser 4 prêmios para mais de 100 cidades do estado de São Paulo. Então não é necessariamente que a gente vai conseguir, a gente vai fazer o que o produtor cultural faz, a fundação vai fazer. Ela quase está virando, ou ela vai virar uma proponente, vai colocar objetivo, indicativo, plano de trabalho. Mas o que a gente está querendo fazer esse ano? É uma vontade política, não só da fundação, mas da administração com a prefeitura, de regulamentar o fundo. Porque para além de se eu vou conseguir dinheiro nesse momento do PROAC Municípios, a gente precisa ter um fundo para ir além da LIC. Para a gente ter o mesmo paralelo que o governo do estado tem e o governo federal. A gente tem renúncia fiscal e a gente tem prêmios direto. Então imagina interessante ter prêmio digital de sarau, de ocupação de espaços, pontos de cultura. Quais são os outros pontos interessantes que a gente precisa ter aqui na cidade? Então o PROAC Município é uma coisa que a gente está tentando. A gente vai ter um prazo de 1 mês para escrever. E a gente espera que dê certo, mas a gente quer se inscrever. E a gente percebe assim, a possibilidade que Jacareí tem que ter mais novos editais de dotação orçamentária. Wagner, infelizmente o nosso programa já acabou, então para fechar, fala pra gente qual o panorama que você tem da nossa cidade em relação ao que é feito de incentivo a quem está aqui e está fazendo cultura.
Eu acho que para encerrar assim, a gente conseguiu, enquanto gestão da Fundação Cultural, a chegada do Bruno Castro também, que tem essa visão de gestão, tem essa grande ideia dele de transformar Jacareí como referência da economia da cultura e criativa. Qual a identidade de Jacareí? A gente estava discutindo, qual que é a identidade de Jacareí? E a gente vê esse potencial da cultura, então a gente tem essa ideia de trazer um programa municipal de economia da cultura, de empreendedorismo, e como que a gente está conseguindo fazer isso? Dentro da LDO, como eu falei do PPA, hoje a gente tem ação de incubador de negócios criativos. A partir do ano que vem a gente tem uma ação de formação cultural, a gente tem escola livre de artes, ou seja, a gente tem, quando você olha o orçamento da fundação, você consegue entender para onde que a cultura está indo na cidade. Tem um valor e tem territórios culturais, a gente vai começar a partir do ano que vem também. É uma ação, ou seja, tem um orçamento. Eu vislumbro que Jacareí está no momento de tentar entender onde que ela está e para onde que ela ir e criar esses caminhos. Então fica o convite de vocês, quem está aí também, acessar nosso site, participar da nossa programação e participar também desses programas nossos de elaboração de projetos, escrita, de assessorias, porque a gente tem esse caminho de um panorama de estar com o produtor cultural, não só fazer por ele, assim, a gente precisa ter essas pessoas estar construindo junto com a Fundação. Muito bom, Wagner. Só antes de encerrar, a LIC, o prazo dela no fim do ano, que os produtores têm para se inscrever. Então normalmente assim, a gente não tem um prazo na lei definida, ali que ela pode abrir mais de uma vez por ano, mas normalmente entre outubro e dezembro é aberto o edital e a renúncia no município IPTU e ISS 50%. Sim, que as empresas que pode abater compitam pelos projetos. Isso. E assim que tiver aberto ali, que provavelmente a gente vai criar um tira-dúvidas antes, como a gente fez no ano passado, e estimular que mais novos produtores se inscrevam na LIC também, mas que ela não seja a única fonte de financiamento. Para que a gente venha discutir também que existem outras formas, que o fundo tem que ter mais verba, que a gente tem que ter outros editais, sem a gente ficar focado só no instrumento. Legal, muito obrigado, Wagner, obrigado pelo convite. Explicação. É isso aí, o papo é cabeça, lei de incentivo à cultura, produtores culturais, tem que estar ligado aí nessas todas as informações para que cada vez atinja outros ares, né, os projetos culturais e que a sociedade seja beneficiada. E quem quiser conferir, então, mais informações sobre o que é feito aqui na cidade, pode entrar, então, no site da Fundação, fundacãocultural.com.br. E esse foi o nosso Contraplano. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Até mais. É isso aí. Também temos os sites do MINC, né, para quem quiser saber mais sobre os projetos em nível federal. Também temos o site do PROAC, para você também saber desse calendário anual. Então é isso, até a próxima, tchau!